Primeiramente essa noite, que Deus seja louvado pelas essas oportunidades que Ele está a nos conceder como igreja, para assim continuarmos a aprender da Sua palavra. E a minha oração é que não sejamos ouvintes somente, mas sim praticantes, porque o ouvinte somente engana a si mesmo, mas aquele que pratica promove-se para grandes níveis. E este é o desejo de Deus para nós. Este tema que nós começamos a desenvolver na semana passada, nós vamos ficar aqui durante um bom tempo. Pode nos levar meses. Vamos ficar um bom tempo. Após o nascimento de novo, crendo na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de novo e tem algo que Deus requer logo de imediato, é o conhecimento da nossa doutrina, que é a doutrina de Cristo. E nessa doutrina de Cristo, nós aprendemos as bases, que é o temor ao Senhor. Deus nos aconselha a descobrirmos primeiro esse grande tesouro. Se você descobrir primeiro a justiça, que é a tua natureza, a vida eterna, o amor de Deus, a sabedoria de Deus que te foi dada, e mais coisas, a graça, o favor, você pode operar até no poder de Deus em diferentes dons de cura. Isso tudo é possível, está tudo na Bíblia. Mas se você não tiver o temor do Senhor, tudo aquilo não vai te valer de nada. Nada. Então, a prioridade é conhecer o temor ao Senhor. Não te esqueças. Muitos, no grande dia, vão estar diante de Jesus. E Jesus disse, vai falar a eles, de parte de mim, não te conheço. E eles vão dizer, mas fizemos milagres em teu nome. E ele vai repetir, não te conheço. Está a perceber? Mas fizeram grandes coisas, milagres, grandes coisas em nome de Jesus. Mas Jesus vai dizer, não te conheço. Então, o temor ao Senhor é a prioridade. É a primeira coisa que nós devemos conhecer. Então, nós vamos ficar por aqui durante um bom tempo para garantirmos que cada membro em Portugal está temperado com o temor do Senhor. Esse é o objetivo. Esta é a vontade de Deus. Que todo membro em Portugal esteja temperado, esteja a andar no temor do Senhor. E eu vou mostrar segredos hoje
e durante este período que nós vamos desenvolver este tema. Para já, o tempo que nós desenvolvermos esse tema não significa é o tempo suficiente. Não tem como, não tem como você esta palavra como é que você põe isto? Não tem como você dar um fim ou tem uma palavra própria que se usa. Ela não acaba. Está a perceber? Nós vamos ficar aqui a ver esse tema. Podemos ficar a ver até o arrebatamento da igreja. Então, o tempo que nós vamos dar será o tempo que vai ajudar a igreja a entender, a reconhecer e a caminhar consciente desta realidade. Este é o objetivo. Então, nós vamos quando o pastor estiver a falar, quem puder gravar, agradecia, porque este tema é muito importante. E quem puder escrever, é muito importante. Faça isso. Porque você deve praticar tudo o que você está a ouvir. No segunda-feira passada, nós vimos o Isaías 11, versículo 1 a 2, onde Deus abriu a mente do profeta. Todos conseguem me ouvir perfeitamente? Amém, pastor. Amém. Obrigado. Onde Deus abriu a mente do profeta e ajudou o profeta a entender o que estava na mente de Deus quanto ao temor do Senhor. E o profeta, de acordo com esta graça que Deus lhe deu, conseguiu ver que no nosso Senhor Jesus Cristo, ele iria carregar um espírito. E esse espírito ia manifestar-se. Viu? E essa manifestação nós viríamos em ação o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza ou poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então, ele conseguiu ver isso e falou. E eu disse que não tivemos personagens bíblicas como o Daniel. O Daniel, ele também teve o Espírito do Senhor, mas nele houve a manifestação somente do Espírito da sabedoria. O Espírito da sabedoria manifestou-se de uma forma espetacular na vida do Daniel. O Sansão, nós vimos a manifestação do Espírito de fortaleza ou poder. Viu? Lendo, estudando a história do Samuel, nós vimos
quão poderoso, o poder que ele carregava, grandes coisas que ele fez, devido ao espírito do poder ou de fortaleza. Só que Jesus é o único. Jesus é o único que tinha os 7 espíritos. Era o único. Você precisa entender isso. Muito importante. Quando você estiver a estudar a Bíblia, por isso é que nós vamos ficar nessa paragem durante muito tempo, até adquirirmos o entendimento e reconhecermos isso que nós temos e andarmos conscientes dessa realidade. Porque aqui você vai descobrir porque que alguns heróis da fé, personagens bíblicas, falharam. Está a perceber? Você vai entender, incluindo Salomão. Incluindo Salomão. Você vai entender por que eles falharam. Porque muitos deles não operaram nesse espírito do temor do Senhor. Não operaram nisso. E falharam. Mas tinham a manifestação da sabedoria, a manifestação do conhecimento, alguns tinham manifestação da fortaleza, mas por não andarem no temor do Senhor, falharam. E a vontade de Deus é que você não falhe. E você não vai falhar. Por isso é que Deus está a te ensinar a palavra. E você deve abrir a tua mente para que esta semente possa descer bem no centro do teu coração e venha germinar e produzir frutos. Esta é a vontade de Deus para você. Agora, vê para isso. No livro do Colossenses, capítulo 2, versículo 9 a 10, tem algo tremendo. Na versão ACF, ele diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Cristo Jesus. Viram? Porque nele, o nosso Senhor Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, consegues ver como é que o versículo 10 começa? Porque o versículo 9 fala somente do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o versículo 10, a primeira introdução é você. Versículo 10, logo a primeira introdução é você. Porque ele diz que e estás aperfeiçoado nele. Uau! Você precisa entender isso. Quer dizer, você está aperfeiçoado. Está a perceber? E estás perfeitos nele. Perfeitos nele. Nele quem? Cristo Jesus. Que é a cabeça de todo principado, potestade. Então, ele aqui diz que você está nele. Por isso é que o 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É ali onde você toma posse desses 7 Espíritos de Deus. Só que o próximo passo é o entendimento, principalmente do sétimo. Principalmente do sétimo. Por quê? Porque Deus, ele declara, no Isaías 33, versículo 6, ele diz que o temor do Senhor é o princípio, desculpa, o temor do Senhor é o tesouro, é o seu tesouro, é o tesouro dele.
O temor do Senhor. É que esse versículo, vamos usá-la como o versículo-chave até, até você entender esse versículo. Está a perceber? Vamos supor, o objetivo é, quando você estiver a correr, a fazer exercício e a transpirar, esse versículo tem que sair. Se você estiver a cozinhar e você cortar o dedo, em vez de sair sangue, esse versículo é que tem que sair. Estão a perceber? Esse versículo tem que apoderar-se das tuas ações, a tua atitude, o teu caráter, as tuas escolhas e as tuas decisões. Está a perceber? O teu caráter, as tuas decisões, as tuas escolhas, as tuas atitudes, as tuas ações devem ser governados, influenciados pelo Isaías 33:6. Aí sim, você está apto. Então, nós não vamos sair deste versículo, Isaías 33:6, é até quando, até a Débora entender esse versículo. Aí sim, podemos ir para o próximo. Todo mundo em Portugal tem que entender esse versículo e voar. Se você não entender esse versículo, muita coisa não vai acontecer na tua vida. Então, ele diz que e a sabedoria e conhecimento serão a estabilidade dos teus tempos e a força da salvação. O temor do Senhor é o seu tesouro. Quer dizer que o temor do Senhor é o tesouro dele. Então nós precisamos cavar para entendermos mais sobre isto. Viu? Precisamos entender mais sobre isto. O temor do Senhor. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o seu tesouro. Tem algo que eu quero te mostrar. Tem algo que eu quero te mostrar. Quem, nesse caso, os irmãos que estudam a Bíblia, quem já deparou, estudando a Bíblia, quem já chegou ao ponto de ver Deus a falar ou a referir-se do temor do Senhor, tipo, a nos dar referência ao temor do Senhor. Porque ele diz que o temor do Senhor, desculpa, a nos referir de tesouro. Quando Deus está a falar de tesouro, viu? Para quem estuda a Bíblia, quando Deus está a falar de tesouro, do que ele está a se referir? Esta é a primeira coisa que nós queremos entender. Porque ele diz aqui, o temor do Senhor é o seu tesouro. Então, quando Deus fala de tesouro na Bíblia, ele está a se referir a quê? Está a relacionar ao quê? Porque neste versículo ele personaliza, ele diz que o temor do Senhor é o tesouro dele. Tesouro. Então vamos começar com o tesouro. Quando Deus está a falar de tesouro, está a falar de quê? Está a perceber? Está a falar de quê?
Para ajudar os irmãos a entender, vamos começar com dinheiro. Quando Deus está a falar de dinheiro, vê a mentalidade de Deus. Vê Salmos. O irmão Pedro está aí. Amém, pastor. Não, não está, pastor. Tá bom. Thank you. Irmão Américo, Salmos, capítulo 8, versículo 6 a 4. Desculpa. Salmos 50, versículo 10 a 12. Amém, pastor. Muito obrigado pela oportunidade, estimado pastor. Podes ver no ACF. Amém, pastor. Consegue me ouvir, pastor? Excellent. Amém. Perfeitamente. Salmos 10, 10 a 12. Não, 50, capítulo 50. Sim, desculpa, é 50 que quis dizer. 50, 10 a 12. Yeah. Diz assim: Porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Aleluia. Então, o que é que nós vimos aqui? Nós conseguimos ver que não há quantia de dinheiro que Deus venha não há quantia de dinheiro que venha abalar Deus. Quem percebeu? Porque tudo é dele. Está a perceber? Então, isso quer dizer que Deus nem fala de dinheiro, porque tudo é dele. Não há quantia. Vamos supor, alguém transferiu na conta da igreja 1 bilhão de euros e Deus vai ficar atrapalhado. Oh, Anjo Gabriel, vem ver. Oh. Deus não fica atrapalhado com essas coisas. E o que é que ele quer dizer aqui? Se ele não fica atrapalhado, nenhum filho dele, hoje, se na tua conta entrar 10 milhões, você não deve ficar atrapalhado. Está a perceber? Essa é a mentalidade de Deus quanto ao dinheiro. Não há nenhuma quantia que mexe com Deus, porque tudo é dele. Aqui no Salmos 50, 10 a 12, está aqui claramente, tudo é dele. Então não há nada que vai mexer com ele. Se não mexe com teu pai, não mexe contigo, seu filho. Como ele é, assim tu és, aqui na terra. Então nada mexe contigo. Não há valor que mexe contigo. Está a perceber? Não há valor que mexe contigo. Agora, eu quero ajudar você a entender. Dinheiro não é nada para Deus. Ele possui isto. Mas agora, quando se trata de dinheiro, está a perceber? Quando se trata de dinheiro, ele diz que tudo é meu. Agora, quando se trata de tesouro, a comunicação mudou. Ele diz que o temor do Senhor é o seu tesouro. Vê Salmos, capítulo 8, versículo 4 a 6. Consegue ouvir? Sim. Amém. Salmos 8, 4 a 6, da versão ACF diz: Quem é o homem mortal
para que te lembres dele, e o Filho do Homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Uau! Tira nota desses versículos e durante a semana dedica tempo para estudar esses versículos. Isso quer dizer que você, em toda criatura de Deus, você é a criatura mais importante. Viu? És o foco dele. De tudo que ele criou, você é o foco dele. E ele colocou você acima de tudo. Está a perceber? Acima dos anjos, acima de tudo. E depois, no versículo 6, ele diz que fizeste com que ele, você, o homem, Deus fez com que você, o homem, tenha o quê? Domínio sobre as obras das suas mãos. Isso quer dizer que você tem domínio sobre tudo que Deus fez. E depois, não parou ali. Colocou tudo por baixo dos teus pés. Uau! Estás a ver porque é que Satanás não te gosta? Consegues ver porque é que os demônios não te gostam? Amém. Porque você é a preferência de Deus. Estás a ver? Satanás queria o que Deus tem. Não conseguiu. E você não orou, não pediu, não desejou e tem tudo que Deus criou. O que é que você espera? Raiva de ti. Deixa eu te dar boa notícia. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Veja Provérbios 2, 4 a 5. Durante esses ensinamentos, vamos ver muitos versículos. Porque você precisa entender. Provérbios, capítulo 2, versículo 4 a 5. Amém, pastor. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 2, 4 a 5. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aleluia. Uau! Quem entendeu esse versículo? Amém. Isso quer dizer que você vê o sacrifício que o pastor faz para você chegar a esse ponto. A essa altura, eu poderia estar pegar a minha esposa, sair e passear. Está a perceber? Por exemplo, hoje eu acordei quando eram para ir 3h30. E desde as 3h30 ainda não descansei. Eu estou aqui, vinha pensamentos para cancelar o treinamento. Eu disse, neva. Mesmo com cansaço, eu vou fazer esse treinamento. É importante, é a coisa mais importante. Está a perceber? Então, eu tenho que fazer sacrifício para isso chegar até a vocês. Agora, o que é que Deus está a falar aqui? Ele está a dizer, se como a prata a buscar quem? Deus. Isso quer dizer que quando você está a buscar Deus através das escrituras, através da rapsódia, estás a vir para a igreja, você sabe que vais ouvir a palavra, ele está a dizer, mostra-me a tua atitude.
A tua atitude tem que ser como se tivesse a busca da prata. Não faça que para você buscar Deus tem que te implorar. Não! Assim você não vai conhecer o temor do Senhor. Porque vê a atitude que ele requer. Ele diz que se como a prata a buscares e como o tesouro escondido, estás a perceber? O tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Acho que você já começa a ver as coisas. Então entenderás o temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor é o seu tesouro. Onde é que fica o tesouro? Está a perceber? Por exemplo, nós em Angola temos o diamante. O diamante não está na superfície. Você deve cavar. E tem pessoas que cavam e acabam por morrer. Acabam por morrer. Porque eles cavam, podem cavar um buraco de 10 metros, e quando você vê por si, o rapaz desapareceu, a terra veio sobre ele, desapareceu, morreu. Por quê? Porque o diamante não está na superfície. O diamante não está na superfície. Isso quer dizer que as coisas de Deus você deve cavar. Por isso é que eu uso sempre esse termo, cava. Vamos cavar. Você veio na igreja no domingo, após o culto no domingo, o que que você fez? Foi para casa, relaxou? Não, tens que cavar. Aquilo que você ouviu, tens que cavar. O que o pastor fez no domingo é um convite. O que o pastor está a fazer hoje é um convite. Eu estou é como se estivesse a te atrair. Mas agora, você tem que cavar. Está a perceber? Tens que cavar. E como o tesouro escondido a procurar. Isso quer dizer que quando você está a procurar Deus, é como se estivesse a procurar um... Agora, não interpreta mal o pastor. Deus não está escondido. Deus está em ti. Está a perceber? Deus está em ti. E você está nele. Você precisa lhe conhecer. Ele está em ti. Deus não está escondido. Você precisa lhe conhecer. Para uma boa comunicação, nós temos essas palavras, mas Deus não está escondido. Deus não é misterioso. Tanto que quem já desde o Antigo Testamento, quem foi o primeiro a falar com o homem? É Deus. Isso entre o Adão, o Moisés, quem chamou Moisés na sarça ardente? Foi Deus. Quem chamou o Abraão? Foi Deus. Está a perceber? Foi Deus. Então, Deus não está escondido. Isto é uma forma de nós comunicarmos, que é para ajudar você a entender, a dar relevância às coisas de Deus, a dar importância às coisas de Deus. Isto aqui, ele está a te mostrar a atitude na qual você deve aplicar nas coisas de Deus. Vamos supor, quando você estiver a fazer o teu estudo da palavra. Esta é a atitude que ele requer. Porque quando você já tem em mente que eu vou à busca de diamante, você já sabe, isto que eu estou a procurar é tão valioso, que eu devo cavar. Estão a perceber? Porque você já sabe que eu não vou chegar na superfície, encontrar diamante e pegar e depois vir vender e faço dinheiro. Tenho que cavar. E você vai preparado. Isso quer dizer, quando você está a dedicar tempo de qualidade para estudar a palavra de Deus, você já sabe, hoje eu vou cavar. Hoje eu vou cavar. E quando Deus vê essa atitude, oh, meu irmão, prepara-te, porque vai ser um momento espetacular. Logo que você colocar a primeira enxada, você vai descobrir coisas. E as coisas que você vai descobrir, você vai querer mais. E quando você der por ti,
você está a navegar em grandes revelações. O temor do Senhor é o seu tesouro. O temor do Senhor. A reverência do Senhor. A honra ao Senhor é o seu tesouro. Isso quer dizer que quando você dá reverência a Deus, quando você dá honra a Deus, isso quer dizer que quando você descobre o verdadeiro sentido da honra, da reverência, você descobriu o tesouro. Você descobriu o tesouro. Conforme eu disse, esse tesouro não está escondido. Vê o que o Espírito Santo diz na primeira pessoa, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 18. Amém, pastor. Provérbios 8, 18. Diz assim a palavra: Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e justiça. Aleluia. O que ele tem? Riquezas, honra, bens duráveis e justiça. Viu? Riquezas e honra. Isso quer dizer que se você quer descobrir sobre a honra, precisa de comunhão com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode te revelar sobre a honra. Em outras palavras, fora do Espírito Santo, você nunca vai descobrir a honra. E se você não descobrir, você não vai dar. Se você não descobrir a honra, você não vai descobrir o temor. E dificilmente vais andar com ele. Antes de ir profundo, quero te mostrar uma coisa. Vê Provérbios 4, versículo 7. Amém, pastor. Provérbios 4, 7. Diz assim a palavra do Senhor: A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Emprega tudo o que possuis na adquisição de entendimento. Aleluia. Visto a atitude aqui, Amém. ele diz para você empregar, viu? Investir tudo que você tem na busca de quê? Do entendimento. Porque ele diz que a sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. Não esqueça isso. A sabedoria é a coisa principal. Agora, vê como é que você vê, coisa principal é tipo número 1, number one. Não é isso? Irmão Américo, se é a coisa principal, é o number one. Amém, pastor. Faz sentido ou não faz? Está no topo, sim. Isto é que está no topo. Essa é a primeira coisa. Amém. Agora, vê o que está oculto, que você não viu. Uau! Eu amo as escrituras. Ele diz que a sabedoria é a coisa principal, é o number one. Mas todos os esforços na adquisição do entendimento.
Espera aí, rapaz, vou-te mostrar uma coisa aqui, o que está oculto. Tem um pano aqui que você precisa, tem um véu que você precisa cortar. Amém, pastor. Queres ver o véu? Queres Quero cortar cortar o o véu. véu? Amém. Vai no Provérbios 9, 10. Vais cortar o véu essa noite. Vê o que é que Provérbios o Provérbios 9, 9, 10 diz. Ou melhor, 10. lê primeiro, lê novamente o Provérbios 4, 7 e depois vai no Provérbios 9, 10. Amém. 4, 7 diz assim a palavra: a sabedoria é a coisa principal. Uhum. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Yes. Aleluia. Agora vai no Provérbios 9, 10. 9, 10 Uhum. diz assim a palavra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para E o ali. conhe... Amém. Viste o véu? Amém, pastor. Viste o que está oculto? Amém. Viu? Agora você precisa tirar o véu. Em vez de você começar na sabedoria, que é a coisa principal, onde é que você começa? No temor No do temor do Senhor. Senhor. Viram? Isso quer dizer que o temor do Senhor é a coisa principal. Sem o temor Amém. do Senhor, não há Não há sabedoria. sabedoria. Então, se você começar com a sabedoria, se você começar com o conhecimento, se você começar com essas coisas todas, conforme eu disse no princípio, não vai servir de nada. Porque o Salomão tinha isso. Esses grandes homens tinham isso. Mas falharam por causa do temor do Senhor. Falharam por causa do temor do Senhor. Então, o que você está a ver aqui? O temor do Senhor é o princípio de tudo. É o princípio da sabedoria. Isso quer dizer que não há sabedoria sem o temor do Senhor. Por isso é que o Isaías 33, 6 diz que o temor do Senhor é o seu tesouro. É o tesouro de Deus. Está a perceber? Todo irmão, todo mundo em Portugal precisa entender isto. O temor do Senhor. Quando você entender o temor do Senhor, operar na sabedoria, operar na fortaleza, operar no conhecimento ou nos sete espíritos, vai ser a coisa mais fácil. Perceberam? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se é o princípio da sabedoria, é o princípio dos sete espíritos. Ou melhor, nesse caso, os seis. Então não esqueçam isso. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Tem algo que eu vou colocar aqui, que é para vocês poderem, talvez escrevendo vai levar muito tempo. E diga-me se você viu. Alguém consegue ver? Amém, pastor. O que é que vocês estão a ver? Amém, pastor. Boa noite. Boa noite. Estamos a ver que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e um tesouro fundamental para os crentes, Sim. representando um amor reverente que orienta as ações para que se alinhem com a vontade de Deus. Este tesouro espiritual traz sabedoria divina, proteção e discernimento, superando em muito a riqueza material. Uau! Obrigada. Será que vocês entenderam isso? Amém. Quem entendeu?
Amém, pastor. O que o irmão Rocha consegue ver aí? Pastor, com as minhas palavras eu posso dizer que é um princípio, uma força que nos impulsiona a ter ações que reverenciam em tudo o que fazemos. Uhum, Reverencia o nosso Deus. uhum, Tudo. Se eu falo com um motorista dentro do Uber, se eu falo com um irmão dentro da igreja, se eu uhum, vou liderar um segmento, tudo que eu fizer, seja o que for, se eu estiver fazendo qualquer coisa, seja no oculto ou seja publicamente, o uhum, temor de Deus me direciona a respeito a Deus. uhum, Enquanto o pastor está pregando aqui agora, eu vou contar rapidamente quando eu era criança. Às vezes a gente não observa, mas Deus me fez se lembrar aqui agora, durante esse treinamento. Qualquer palavra torpe, tipo um palavrão, palavra feia, que eu chamava, eu pedia na mesma hora, Pai, me perdoe. Eu podia estar sozinho, me perdoe, Deus, me perdoe. Eu tinha uma consciência, eu estou só me lembrando assim, naquele tempo, como já tinha aquela consciência. Então é isso. É a ação, é essa, resumidamente, para não falar muito. Obrigado, pastor. muito bem. Amém, pastor. Sim, irmã Sara. Boa noite, estimado pastor. Uhum, Obrigada pela oportunidade. Pastor, eu consegui ver algo em uhum, relação a tesouro. uhum, Nós sabemos que as riquezas da terra, elas não têm a ver com o fruto do nosso trabalho, mas com a sabedoria. Ou seja, riqueza, para adquirir riqueza é uma questão de sabedoria nesta terra. E eu acabei de ver que esta sabedoria é tida a princípio com temor ao Senhor. yes. Ah, e nosso tesouro espiritual, ou seja, a chave da nossa prosperidade, ela começa com esse temor. Porque Uhum, quando nós adquirimos essa sabedoria que vem do temor do Senhor, nós adquirimos riqueza financeira, ou uhum. seja, riqueza além das riquezas dessa terra. Amém, pastor. Muito obrigada. Você vê, isso que a irmã Sara falou é tão importante. Isso quer dizer que se você buscar primeiro o temor do Senhor, o que é que vai seguir? O conhecimento. Isso quer dizer que conhecimento para você produzir riquezas. E não te esqueças, nós vimos nos Salmos, nós vimos 50, versículo 10 a 12. Quem se lembra? Nós vimos que Deus disse: tudo é dele. Tudo é dele. Então, se nós aplicarmos isso, é aquilo que eu vos disse esse ano, no mês de fevereiro, nós vamos tirar dinheiro da árvore. O segredo é o temor do Senhor. Está a perceber? Você vai tirar dinheiro da árvore, o segredo é o temor do Senhor. Vê isso que eu coloquei no grupo. Este tesouro espiritual traz sabedoria divina. Viu? Esse tesouro espiritual traz sabedoria divina, proteção, discernimento, superando em muito a riqueza natural. Isso quer dizer que o que você vai produzir e o que teus colegas vão produzir vai ser diferente. No final do mês, o que você vai fazer e o que as pessoas do mundo vão fazer vai ser completamente diferente. Qual é o segredo? Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Por isso é que eu vos digo, você pode produzir 1.000 euros por dia. Acredite em mim, meu irmão. Eu já mostrei evidências, acredito em mim. É possível você produzir 1.000 euros por dia. Só que o sistema que está a tentar te governar, te enganar, está a falar alto, está a dizer, não dá ouvido ao teu pastor. Teu pastor não sabe nada. Teu pastor não veio da Inglaterra, não sabe nada de Portugal. Não, eu sei de tudo. Dá ouvido ao pastor, eu sei de tudo, porque eu fui enviado. Eu fui enviado para ti. A graça de Deus disponível para você. O segredo é o temor do Senhor. É aquilo que eu vos disse, nós vamos cavar. Vamos cavar, vamos cavar, vamos cavar. E vamos chegar lá. Está a perceber? Vamos chegar lá, vamos possuir todos os diamantes necessários. Vamos. Porque já não temos muito tempo.
Está a perceber? Já não temos muito tempo. Então, com a velocidade do Espírito, mas não te esqueças, o segredo é o temor do Senhor. O segredo é o temor do Senhor. Na segunda-feira passada, eu falei eu falei que o temor do Senhor é ensinado. Eu estou a vos ensinar o temor do Senhor. Nós vimos isso no Salmos 34:11, que o temor do Senhor é ensinado. E o pastor está a vos ensinar o temor do Senhor. E depois nós vimos o temor do homem. O homem quer que você tenha medo dele. E Deus está a dizer não. Não, vê para isso. Vê para isso. Irmão Américo, lê de novo o Salmos, capítulo 8, versículo 4 a 6. E você me diz, com essa revelação de Deus para mim, por que eu vou ter medo do homem? Está a perceber? Por que eu vou ter medo do homem? Lê de novo o Salmos 8, 4 a 6. Amém, pastor. Vou trocar de versão, vou pôr na NVI. Diz, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos e sobre os teus pés tudo puseste. Aleluia. Você vê, você está acima daquilo que Deus criou e o mundo e o homem quer te governar. O homem quer criar sistema para você ter medo dele. Não, ele é inimigo. Quer dizer que esse sistema é satânico, porque eu vos disse, quando o irmão Américo acabou de ler esse versículo, eu vos disse que, estás a ver porque é que Satanás tem raiva de ti? Porque Deus te fez acima dele. Você está acima dele. E ele tem raiva de ti, mas não pode fazer nada. Então, ele vai criando um sistema para te prender, que é para você ter medo do homem e entrar na gaiola. Neva. Diga, vai para o espelho e olha para ti, você diz, neva. O sistema desse mundo nunca vai me governar. Eu nunca vou ter medo do homem. Para já, Deus não me deu espírito de timidez. Porque se você andar no temor do homem, o temor do Senhor nunca irá manifestar-se em ti. E aí você acabou. Então, nunca tenha medo do homem. É irrelevante. Não tenha medo do homem e não tenha medo, eu vos disse, do temor repentino. Não tenha medo. Aquilo é diabo. Porque ele quer entrar. Mas, para ele entrar, você tem que lhe dar acesso. Viu? Ele atira uma flecha esperando a tua reação, para ele poder entrar e fazer o que ele quer. Por isso, quando o ataque vem, você faz o quê? Dá o contra-ataque. Não fala do assunto, dá o contra-ataque. Muito importante. Aleluia. Eu sei que na semana passada eu prometi que eu ia vos dar os 7 fatores do temor do Senhor. Mas antes de eu vos dar os 7 fatores e os benefícios do temor do Senhor, eu vou agitar primeiro o vosso espírito. Está a perceber? Eu vou agitar primeiro o vosso espírito, que é para essa grande revelação poder penetrar bem no centro do teu coração.
Então, hoje não vou te dar os 7 fatores. Tudo que eu estou a fazer hoje é para... Estás a ver quando antes de você plantar a semente, você tem que preparar a terra. É isso que eu estou a fazer. E quando concluir, vou começar a lançar as sementes. Aleluia. Tem algo que eu quero te mostrar. Estás preparado para isso? Amém, pastor. Tens a certeza que estás preparado? Sabias que a nossa igreja vai crescer? A nossa igreja vai crescer, vai crescer. E este lugar que nós temos aqui em Odivela já não vai ter capacidade. Não vai ter capacidade. Escreva o que eu estou te falando. A nossa igreja vai crescer. Mesmo você vai andar nas finanças. Este ano. Este é o teu ano. Vê o que eu vou te mostrar. Vê o que eu vou te mostrar. Atos 9, 31. King James. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. É King James. Amém, pastor. Pastor, o King James que eu tenho é em inglês. Manda, filho. Não tem em português? Não. Então, pastor. tenta me dar o ACF. Eu vou ver se está... Dê-me o ACF. Agora, quando estiveres a ler, esse versículo aplica-se para nós agora. Estás a perceber? Irmão Américo, Amém, pastor. esse versículo aplica-se para nós agora. Então, o que significa, lembra aquilo que eu venho a te ensinar, personaliza, põe o teu nome. Amém. Então, onde está, não sei bem como é que está no ACF, porque o que eu tenho aqui é King James. Onde está as igrejas em toda a Judeia, você mete as igrejas de Coração Baci em Portugal. Onde está Galileia, você mete CI Lisboa. Onde está Samaria, mete Setúbal. Amém, pastor. Percebeu? Sim, pastor. É Atos 9, 31. 31. Amém. Yeah. Aleluia. Encontrei King James português. Diz assim. Uhum. Assim, a nossa igreja passa por um momento de paz Uhum. em todo Lisboa, todo Setúbal e todas as igrejas abertas na nação portuguesa, Uhum. exercitando-se e vivendo no temor do Senhor. Uhum. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito, cresciam a cada dia em Ouviram isso? Então, o departamento de acolhimento, o departamento do Church Growth, devem se preparar. Vem aí crescimento, devem se preparar. Por esse ensinamento veio no momento oportuno. Estás a ver? Ele diz que e andando no temor do Senhor, andando no temor do Senhor. Por isso é que eu disse, nós vamos ficar aqui durante um tempo para garantir todo membro em Portugal vai andar no temor do Senhor. E crescimento, já não vai ser motivo de oração. Espera aí, deixa eu te fazer uma pergunta. A Débora, para crescer, nós precisamos orar por ela? Para ela crescer?
fiz uma pergunta a Débora para crescer. Não, pastor. O que é que nós temos que fazer? É seguir os princípios que já existem. A Débora, ela deseja o leite materno. E o que é que a mãe tem que fazer? Dá o leite materno. E nesse leite materno, ela vai crescendo. Então, o que Deus quer é anda no temor do Senhor. E Ele vai fazer a parte dele. Nós só temos que andar no temor do Senhor e Deus vai fazer a parte dele. E qual é a parte dele? Todos os dias. Isso quer dizer que quarta-feira, novos membros. Domingo, novos membros. No culto da intercessão, novos membros. Nos treinamentos da segunda-feira, novos membros. Até nos treinamentos vamos ser visitantes. Estás a perceber? Temor do Senhor. Temor. Estás a ver o que é que o temor do Senhor vai produzir para nós? E nós, esse mês de abril, vamos dedicar esses treinamentos, vamos intensificar para ver se puxamos uma boa porcentagem que é para vermos já frutos. Estás a perceber? Que é para vermos frutos esse ano. Esse segundo trimestre, o pastor Tony vai dizer, esses relatórios que vocês estão a enviar, está correto ou o que está a se passar? Vai chegar uma fase, ele vai dizer, não, tenho que vir para vir ver e crer. E ele vai vir e vai ver. Culto de quarta-feira, está a encontrar a igreja cheia. Quarta-feira, está a chegar domingo, não tem espaço, só só de pé. Por quê? E ele vai dizer, mas o que é que está a se passar aqui? Nós vamos dizer, Pai, temor do Senhor. Temor do Senhor. Então está aqui o segredo. Está a perceber? Para você produzir finanças, temor do Senhor. Temor do Senhor. Então, todos os nossos treinamentos às segundas-feiras, inclina o teu ouvido às palavras de Deus. E quando você inclinar o ouvido e ele falar, o que é que você faz? Não seja ouvinte somente. Corre logo, começa a praticar e você vai ver. Você vai ver frutos. Agora, não é que não vai haver tentações. Não é que não vai haver ataques. O inimigo vai querer vir e criar divisão, contradição entre nós. Só que você tem que lutar. Ouviste aquilo que o irmão Rocha disse? Logo que ele lembrou-se que saiu uma palavra que não agradou a Deus, o que é que ele fez? Perdoa-me, Senhor. Está a perceber? Essa tem que ser a nossa atitude. Mata logo, mata. Não dê espaço. Não dê espaço. Se houver qualquer coisa, mesmo que o teu irmão falou algo que não te agradou, você que tem que ter a iniciativa e dizer, irmão, te perdoo. Está a perceber? Se o irmão dizer, te perdoo por quê? Eu não quero saber. Me perdoa. Nem que você tenha que ajoelhar. Está a perceber? Ajoelha e diz, me perdoa. Já que eu disse, te perdoo, você não quer aceitar, então me perdoa. Está a perceber? Porque quando você ajoelhar e levantar as mãos, ele não tem como lutar. O que é que você fez? Você matou o mal. Você removeu a possibilidade do inimigo entrar. E agora, as pessoas podem te ver, você ajoelhar, e vão dizer, ei, aquele irmão é burro. Não, você não é burro. Ei! O que é que a Bíblia diz no livro do Tiago? Ele resiste o orgulhoso e exalta. Você deu oportunidade para Deus te exaltar. Está a perceber? Então, nós temos que investir de forma consciente no temor do Senhor. E você vai ver, é as finanças dos irmãos, é o crescimento da igreja. Está aqui na Bíblia, está tudo aqui. Está tudo aqui na Bíblia. Está a perceber? Está tudo aqui na Bíblia. Então não esqueça isso. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Por favor. O temor do Senhor.
O temor do Senhor. Isaías 33, versículo 6. O temor do Senhor é o seu, é o tesouro dele, é o tesouro dele, é o tesouro dele. Vê Êxodos 19, 5. Amém, pastor. Da versão King James? Pode ser. Amém. Êxodo 19:5 diz: Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, Ouviram isso? ainda que toda a terra seja minha propriedade. Ouviram isso? Aleluia. Hã? Agora, quando Deus diz para nós sermos, para nós obedecer, no Antigo Testamento, eles foram chamados para a obediência, para obedecer a palavra. Nós não fomos chamados para obedecer a palavra. Nós fomos chamados para praticar, agir. Por isso é que Jesus disse: se você me ama, faz a minha palavra. Nós não obedecemos a palavra, nós agimos. Ele falou, nós agimos. Porque Ele é nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Então, se Ele diz, filho, senta, nós sentamos, nós não obedecemos, nós sentamos, agimos. Então, irmão Américo, onde está obedecer, mete agir e lê para nós novamente. Êxodos 19, 5. Amém, pastor. Êxodo 19:5 diz: Agora, se ouvires a minha voz e agires a minha aliança, não. Como é que seria? Se agires de acordo com a minha aliança, Pronto, sereis. não faz confusão. Põe só obedece. Não faz confusão na cabeça. Essa tarefa. Amém. Vou trocar de versão, pastor, para Tá ver bom. se há alguma que diz não, que não diz que obedeça. Amém. A versão SF diz: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, Uhum. então serás a minha propriedade peculiar dentre Uau. todos os povos, porque toda a terra é minha. Espera aí. Ouviste bem? Ele diz, serás a minha propriedade Propriedade peculiar. peculiar. Grava essa frase. Porque nós temos essa frase em algum sítio. Quem se lembra? Geração eleita. Amém. Oh! Povo peculiar. Oh! Estás a perceber? Oh, meu Deus. Vê Deuteronômio 7, 6. Amém, pastor. Diz assim a palavra: Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu Uhum. para que lhe fosses o seu povo especial Uau. de todos os povos que há sobre a face da terra. Isso quer dizer que você é o tesouro dele. Amém. Aleluia. Vê Deuteronômio 14, 2. Eu espero que você esteja a escrever esses versículos todos. Você tem que estudar isso. Porque você vê, na segunda-feira passada, eu te ensinei que a Bíblia diz que o temor do Senhor ensina-se. E eu estou a te ensinar. Você tem que tirar nota desses versículos. Está a perceber? Se puderes gravar, grava isso e vai ouvindo isso. Deuteronômio 14, 2. Amém. Diz assim a palavra: Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Uau.
Vê Malaquias 3:17. Todos os treinamentos, Deus vai nos encher de versículos bíblicos. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Aleluia. Poupá-los-ei como um homem que poupa ao seu filho que o serve. Uau! Lê de novo. Vai nos poupar como quê? Vai nos poupar como filhos Hum, que servem. Uau! Lê de novo, no princípio. Aleluia. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupa-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Aleluia. Vê Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2,14 diz assim a palavra do Senhor: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, Uau! zeloso de boas obras. Agora, para essa noite, nós vamos terminar com Mateus 13:44. Vê como é que ele compara. Vê a comparação aqui. Mateus 13, 13, 44. Aleluia. Diz assim a palavra. Esse é o nosso Senhor Jesus a falar. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Acho que aqui, para quem está a acompanhar o pastor, eu escolhi deixar esse versículo para, como último versículo. Se você tem acompanhado o pastor e vê o primeiro e o último, qual é a ligação que nós temos? O primeiro foi Isaías 33:6. E agora estamos a ver o Mateus 13:44. O que é que nós vimos aqui? No Isaías, o que é que nós temos? Ele nos diz que o temor do Senhor é o tesouro dele. Viu? Isaías 33:6. O temor do Senhor é o tesouro dele. Agora, aqui no Mateus 13:44, ele faz a comparação. Jesus a falar. Ele diz que o reino dos céus, é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu. Está a perceber? Escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Quem consegue explicar esse versículo? Quem consegue explicar esse versículo? O que aconteceu aqui? Isso tem a ver contigo. Isso tem a ver contigo. Para já, vou fazer o seguinte. Vou dar esse versículo como tarefa. Na segunda-feira, vamos começar com esse versículo.
Está a perceber? Porque nós vimos aqui vários versículos, ela falar de você, tesouro do Senhor, ele é do Senhor, ele é do Senhor. Então, aqui o Mateus 13:44 está a falar de você. Esse versículo, meu irmão, se você entender, a forma de você dar valor a si mesmo vai mudar. Vai mudar. Então, vai estudar esse versículo e na segunda-feira vamos começar com ela. Você vai me dizer o que você viu neste versículo. Quando ele diz o reino de Deus é como o homem de... Desculpa. Onde é que está? O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Qual é esse tesouro? Quando ele diz é como um tesouro escondido no campo, está a se referir de quê? Viu? Estuda isso e vais nos abençoar. Depois, certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Quem é esse homem? Que estava cheio de alegria quando encontrou esse tesouro. Escondeu esse tesouro. Quem é esse homem? E depois foi vender tudo o que tinha e comprou o terreno, porque ele viu o diamante, vamos supor, ele viu o diamante no espaço da nossa igreja. Escondeu. E depois, toda a riqueza que ele tinha, desculpa, toda a poupança que ele tinha, ele foi na Câmara Municipal de Odivelas e comprou o terreno onde está a igreja. Sem a Câmara Municipal saber que tem diamante ali. Ele comprou logo o terreno. Mas investiu tudo que ele tinha, todas as poupanças que ele tinha, tudo que ele tinha na conta bancária, entregou por causa do terreno. Por quê? Porque ele encontrou o diamante, encontrou o tesouro. Ahá! Vamos desvendar isso na segunda-feira. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória. Aleluia. Muito obrigado pela oportunidade de nós termos esse momento de ensino. Acredito que todos nós estamos a ser abençoados. E segunda-feira Deus vai nos levar a outro nível. Prepara-te. Viu? Tem coisas profundas. Vem aí. Aquilo que eu vos disse, tudo que nós aprendemos hoje, só estamos a preparar o terreno. Porque as sementes que Deus vai lançar são brutas. Está a ver? Brutas. Vê como é que nós estamos a terminar hoje. Mateus 13:44. Se estamos a terminar hoje, e como é que vamos começar? Na próxima segunda-feira. Por isso é que todo mundo tem que saber o que Deus está a fazer nesse treinamento.